Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 15. O Senhor deu a seguinte resposta à minha oração. Mesmo que Moisés e Samuel viessem à minha presença e me pedissem para perdoar esses religiosos, eu não perdoaria. Fora com eles. Mande-os para longe da minha presença. E se eles perguntarem, para onde iremos? Diga que esta é a resposta do Senhor. Quem foi destinado à morte nas seitas, que morra. Quem foi destinado a morrer na guerra entre elas, morrerá nessa guerra. Quem foi destinado a morrer de fome espiritual, morrerá de fome. Quem foi separado para a escravidão religiosa, será levado como escravo por elas. Eu vou castigar esses rebeldes com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: a espada, que é o evangelho de morte; os cães raivosos, que são os líderes religiosos para disputar os corpos mortos; as aves e os animais ferozes, os pregadores astutos, para devorar o que sobrar. Por causa de todos os pecados e maldades que o abominável fez e ensinou ao meu povo, esses terríveis castigos virão sobre os religiosos. Assim, todo o mundo religioso experimentará a minha ira. Quem sentirá pena de você, ó religião? Quem lamentará pelo que acontecerá a você? Quem ao menos perguntará como vai você? Ninguém. Você me virou as costas, diz o Senhor. Por isso esmagarei a você com a minha mão. Já me cansei de dar a você novas oportunidades repetidas vezes. Vou espalhar esses incrédulos, e eles serão motivo de disputa entre as seitas concorrentes. Deixarei vazias muitas igrejas desse povo, e encherei outras que surgem. Porque ainda que as seitas sejam destruídas, os religiosos preferem morrer que deixar seus perversos caminhos. Por isso no final haverá tantas igrejas sem seguidores que será impossível contar. À luz do dia eu tirarei uns e farei os outros chorar de tristeza. Enviarei medo e sofrimento de repente sobre todos eles. A igreja que antes teve muitos seguidores será como uma mulher que desmaia ao saber que todos seus filhos foram mortos. O sol de suas vidas, o Deus inventado pela religião, se esconde em pleno dia, ela perde a noção das coisas e se afunda no desespero. Eu mesmo levarei toda a sua família para a morte pelas mãos dos evangelistas de outra denominação, sua inimiga. Então Jeremias pranteou: pobre de mim, minha mãe! Eu acabei como um homem odiado por toda a nossa religião. Como profeta de Deus que sou, nunca exigi dinheiro de ninguém, e jamais cobrei um centavo para entregar uma mensagem de Deus, e mesmo assim quando passo pela rua todos me amaldiçoam e fazem ameaças. Mas deixe que falem. O Senhor bem sabe como orei por eles, e como pedi que esses meus inimigos fossem poupados. Então o Senhor respondeu: haverá alguém capaz de quebrar barras de ferro ou de bronze do norte? Também não há ninguém capaz de quebrar a vontade e a teimosia dos religiosos. Por causa de todos os pecados que esse povo praticou, entregarei aos seus inimigos as riquezas e tesouros que eles ajuntaram. Os inimigos vão levar esse povo como escravo para uma denominação que ele não conhece, porque a minha ira está ardendo como fogo, e vai queimar todos eles. Jeremias respondeu: meu Deus, o Senhor sabe porque estou sendo perseguido por esses religiosos. Proteja-me dos meus inimigos e castigue-os. Pelo seu amor, não deixe que eles me matem. Eu estou sofrendo tudo isso porque amo o Senhor. As tuas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria.
Eu tenho a alegria de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus de todo o universo. Nunca participei das festas e alegrias desses perversos. Eu já sentia na própria carne o castigo que o Senhor prometeu a eles por causa do pecado, e por isso vivi sozinho e afastado de todos. Por que o Senhor não cura essa dor, essa ferida na minha alma? Por que não me livra dos meus inimigos? Sua ajuda parece um inconstante riacho do sertão, um dia com água de sobra, outro dia completamente seco. Então o Senhor respondeu: Deixe de se lamentar, Jeremias. Você precisa se arrepender e voltar a confiar em mim. Só assim você continuará sendo meu profeta. Deixe de lado o seu erro, pois ele poderá atrair os religiosos meus inimigos. E caso contrário, eles farão você se revoltar contra mim. Estando do meu lado, mesmo que o ataquem como um exército cercando os muros de uma cidade, você não será atingido. Eu mesmo protejo você. Eu mesmo o salvarei e livrarei dos seus inimigos, diz o Senhor. Vou tirar você das mãos dos religiosos. Eu o salvarei das garras desses violentos. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 16. Noutra ocasião o Senhor me disse: Um profeta de Deus como você, não deve se juntar a uma seita, pois isso seria como se casar com ela, e naturalmente ter filhos. Porque as pessoas que nascerem das uniões com uma religião, assim como os fundadores dela, morrerão de terríveis doenças espirituais. E porque a morte é espiritual, ninguém vai chorar por eles, e por isso os seus corpos não serão literalmente enterrados. Mas também em espírito, vão apodrecer nos túmulos, as igrejas. Os cadáveres dos religiosos servirão de adubo para o evangelho dos justos. E os frequentadores dessas religiões a quem o homem se unir também morrerão nas guerras disputadas entre uma e outra seita, e de fome espiritual. E os animais ferozes e as aves de rapina, os líderes perversos, se alimentarão desses cadáveres. Não fique com pena desses religiosos, nem chore por sua causa. Eu tirei deles a proteção e a paz que havia dado, retirei deles o meu grande amor e a minha compaixão. Os grandes e os pequenos morrerão juntos nessas denominações, e como eu disse, não serão enterrados. Ninguém vai chorar por eles, porque pensarão que estão vivos. Também por isso ninguém vai procurar socorrer os parentes levando algo que comer. Ninguém vai mandar um copo de vinho em sinal de tristeza para os filhos que deveriam estar de luto pela morte do pai ou da mãe, pois não haverá velórios. E não participe das festas e atividades dos religiosos e nem sequer se alimente com a comida espiritual deles. Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel diz: ainda durante o tempo da sua vida, sob os seus próprios olhos, farei cessar risos e alegria dos hinos alegres dos que se unem em casamento com as seitas, e acabarei com a felicidade dos religiosos nessas relações com as religiões. Quando isso for anunciado aos religiosos, eles perguntarão: por que o Senhor promete nos castigar desse jeito? O que fizemos de tão perverso para merecer tão duro castigo? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você deve dar essa minha resposta. Porque os seus guias espirituais, os criadores das suas denominações, me abandonaram.
Criaram seitas e as adoraram como se fossem deusas. Deixaram a mim e as minhas palavras. E nesse final de tempos vocês se tornaram piores ainda que eles. Vocês, os religiosos, são teimosos, têm os corações maldosos e duros como pedra. Preferem fazer as suas próprias vontades a ouvir as minhas palavras. Por causa disso eu expulsarei todos vocês da terra de Deus, e os jogarei numa denominação estranha e distante de mim, onde os meus filhos jamais foram antes. Nela vocês continuem a adorar deuses falsos se quiserem, pois eu não mostrarei qualquer interesse ou cuidado por vocês. Apesar da religião, chegará um dia maravilhoso, diz o Senhor. Quando ele chegar, ninguém mais comentará como Deus tirou o povo do Egito. O assunto do momento será a libertação dos filhos de Deus que eram escravos das denominações espalhadas por todo o mundo. Todos falarão sobre como o Senhor tirou o povo dele da escravidão e levou de volta à sua antiga terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mandarei muitos pescadores para apanhar os religiosos que antes pescavam almas nas águas profundas da religião onde se escondiam de mim. Depois mandarei muitos caçadores para apanhar os que caçaram almas em todas as denominações, diz o Senhor. Eles serão apanhados em todas as igrejas, até mesmo nas religiões mais altas e inacessíveis, para onde quer que tenham fugido no intuito de escapar aos meus olhos. Pois observo atentamente todos os religiosos. Não alimentem ilusões quanto a esconderem de mim as suas iniquidades. Castigarei duplamente por todos os seus pecados, pois que não só poluem a terra com essas abomináveis religiões, como também a enchem com toda a espécie de iniquidades. Ó Deus, minha força e minha fortaleza, meu refúgio na angústia. Povos de todo o mundo virão ao Senhor e dirão: nossos pais espirituais que criaram a nossa denominação correram atrás de ilusões, adorando a marca da seita que nada valia. Seria possível ao homem criar um Deus? As denominações feitas pelos homens são falsos deuses e não têm nada a ver com o Senhor. Quando vierem a mim com esse espírito, eu mostrarei a todo o mundo o meu poder e a minha força. Então, finalmente, eles compreenderão que eu sou o único Deus, e o meu nome é o Senhor. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 17. As denominações dos perversos parecem ter sido gravadas por um estilete de ferro com ponta de diamante nos corações de pedra deles. E dá a impressão de que nos cantos dos altares dessas seitas há uma ordem escrita mandando que eles pequem. Pois ainda crianças eles já aprendem como adorar as marcas delas escritas nos altares e acima dos portais das igrejas. Por isso, eu entregarei aos inimigos as riquezas e tesouros dos religiosos. Os inimigos de Deus dominarão as seitas e todas as igrejas delas em todos os lugares onde vocês cometem impiedade. Esse será o castigo pelo pecado do povo. Vocês mesmos serão culpados de perder a herança que eu lhes dei. Acabarão sendo feitos escravos pelos próprios líderes das religiões estranhas e distantes de Deus. Vocês acenderam a fogueira da minha ira, e ela queimará para sempre. O Senhor diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças ou no socorro terreno da religião,
afastando assim o seu coração do Senhor. Ele será sempre como uma pequena árvore seca no meio dos desertos. A sua vida será como a denominação seca e salgada, um lugar onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa sempre muito longe dali. Mas o homem que confia no Senhor, e que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. É como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso ela não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Mesmo no tempo da seca espiritual, esse homem não deixa de produzir belos frutos. O coração do religioso é o que existe de mais mentiroso e traiçoeiro no mundo. Ele causa espanto de tão cheio de maldade. Não há ninguém capaz de avaliar até que ponto é mau e pecador esse coração. Somente o Senhor sabe. Deus examina com cuidado o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, conforme a vida que o homem levou. O religioso que consegue muitas riquezas com a astúcia da religião é como a perdiz, uma ave que choca ovos de outros pássaros. Quando os filhos dos religiosos crescerem, irão embora das igrejas, abandonando suas mães como os filhos estranhos da perdiz. Porque também as riquezas dos religiosos fugirão, e no final serão chamados de loucos. Mas o Senhor é o verdadeiro trono da glória. Ele dá a verdadeira proteção. O Senhor é o lugar da nossa adoração, a esperança do seu povo. Quem o abandona acabará na maior desgraça. Quem se afasta do Senhor será levado embora como palavras escritas na areia da praia. Tudo isso porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó Deus, somente o Senhor pode me curar, somente o Senhor pode me salvar. Por isso eu louvo apenas ao Senhor. Os religiosos perguntam zombando: como e quando, profeta, se cumprirão as ameaças que você anda fazendo em nome do Senhor? Senhor, eu não desobedeci às suas ordens e me tornei profeta. Mas não estou torcendo para o meu povo ser castigado com tanto sofrimento. Tudo que anunciei ao povo foram as palavras que o Senhor me mandou dizer do seu plano. Senhor, não me abandone agora. O Senhor é minha única esperança nesta hora de dificuldade. Castigue somente esses que desejam me matar. Faça cair sobre eles a vergonha e a desgraça que desejam para mim. Apresse o dia em que eles vão pagar pela maldade. Dê a todos eles um castigo dobrado. Então o Senhor me respondeu: vai e fique junto aos portões da igreja. Primeiro junto ao portão por onde o líder entra e sai, e depois junto de cada portão, e anuncie ao povo. Ouçam a palavra do Senhor, líderes e seguidores das religiões. O Senhor avisa que se vocês amam suas próprias vidas, parem com esse comércio de almas nos tempos do descanso do Senhor. Parem com as atividades das suas denominações, porque Deus não está fazendo o mesmo que vocês. Eu já havia dado essa mesma ordem aos que inventaram as seitas, mas eles não me deram ouvidos. Foram teimosos e não quiseram ser ensinados por mim. Mas se agora vocês me obedecerem, diz o Senhor, e deixarem as suas atividades religiosas no meu tempo de descanso, deixarem de fazer comércio nas igrejas, e separarem esse tempo para mim, então este povo continuará existindo. Sempre haverá líderes da família de Davi assentados no trono. Os líderes e ministros passarão com honras pelas igrejas e pelos portões da cidade.
Este lugar será habitado para sempre e de todas as denominações próximas virão para oferecer culto aceitáveis ao Senhor. Eles trarão incenso e farão ofertas de gratidão para louvar ao Senhor em seu templo. Mas, se vocês não me obedecerem e continuarem a fazer comércio com o meu nome, e trabalhando para suas denominações no meu tempo de descanso em vez o separarem para mim, vou pôr fogo nos portões onde vocês negociam. Esse fogo vai se espalhar por todas as igrejas, e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 18. O Senhor disse ao profeta: a propósito, vá à casa do oleiro, porque lá vou falar com você. Fui então, e lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda. Mas o jarro que ele estava fazendo não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer uma nova peça. Então o Senhor falou: povo meu, por acaso eu não posso fazer com você a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Assim como o barro está na mão do fabricante de jarros, você está na minha mão. Sempre que eu avisar a uma denominação que ela será destruída se o povo dela se arrepender dos seus pecados e deixar de fazer maldades, eu não a destruirei como ameacei fazer. Por outro lado, se eu prometer tornar forte e poderosa uma denominação e ela se entregar ao pecado violando minhas ordens, não darei mais a ela as bênçãos que prometi. Por isso, profeta, vá avisar ao meu povo. Ouça a palavra do Senhor. Estou planejando um futuro de sofrimento e não de paz para os religiosos. E já estou preparando o meu castigo. Deixem os caminhos de pecados e maldades das religiões. Voltem a fazer o bem, e andem pelo caminho certo. As atitudes dos religiosos dizem: não perca seu tempo tentando mudar o nosso jeito de pensar. Não queremos saber do que você está dizendo. Preferimos continuar fazendo o que a nossa denominação nos ensina sobre Deus. Então o Senhor responde: que incrível! Nem os povos estranhos poderiam fazer algo tão ruim. Que pecado horrível cometeu o meu povo! No alto das montanhas do Líbano, a neve nunca para de derreter. Os riachos de água bem fria que descem pelas encostas do monte nunca ficam secos. São coisas dignas de confiança. Mas o meu povo não é fiel assim, todos deles se esquecem de mim, e agora adoram os nomes das denominações. Essas são as deusas que desviaram o meu povo. Ele anda por esses caminhos perigosos e esquecem os caminhos do bem. Por causa dessa adoração, a religião será completamente destruída. Quem passar ali ficará admirado de ver tamanha destruição. Espalharei o meu povo pelas denominações como o vento leste espalha a poeira do deserto. Quando ele perceber esse castigo, eu já lhe terei virado as costas, perdendo todo o interesse por ele. Então os religiosos disseram: vamos nos livrar desse profeta. Nós temos nossos próprios líderes espirituais. São eles quem devem nos ensinar o que é certo e errado. Nós temos bons pregadores para nos dar conselhos, e sábios teólogos para nos dizer o que nos acontecerá. Vamos calar a boca desse profeta para que não nos aborreça falando essas coisas contra a nossa religião. Ó Senhor,
Por favor, ajude-me. Veja o que meus inimigos pretendem fazer comigo. Será que o Senhor vai deixar esses religiosos pagarem com o mal por eu ter avisado do perigo que correm? Eles preparam uma armadilha para me matar. E pensar que eu orei pedindo ao Senhor para não destruir esse povo na sua ira, pedindo o bem de todos eles. Mas agora, eu peço, Senhor, faça os seus seguidores morrerem de fome espiritual na guerra entre suas denominações. Transforme essas seitas em viúvas como está profetizado, e faça com que percam também os seus seguidores. Que morram de peste os líderes, suas amantes com seus seguidores na religiosa luta por espaço e poder. Faça essa gente gritar de terror quando bandos de inimigos entrarem por suas igrejas, porque eles planejaram a minha morte e prepararam armadilhas para me destruir. Mas Deus, o Senhor conhece bem os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoe essa maldade nem apague esse pecado. Castigue esses religiosos com toda a sua ira. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 19. O Senhor me disse para que comprasse um jarro de barro, e depois chamasse alguns líderes do povo e dos sacerdotes para irem juntos comigo ao vale do filho de Inom, do lado do portão do oleiro. Lá você deve anunciar as palavras que eu te falar, ele me disse. Então o Senhor ordenou que eu falasse aos homens que estavam comigo. Ouçam a palavra do Senhor, ó líderes da religião. O Senhor do universo, o Deus de Israel avisa, e quem ouvir o que acontecerá com ela vai sentir os ouvidos zumbirem. Vou trazer um terrível castigo sobre a religião de vocês. Porque essa religião me abandonou e fez deste vale um lugar vergonhoso. Aqui eles adoravam as denominações, falsos deuses que nenhum dos líderes mais velhos do povo jamais pensou conhecer. Os religiosos encheram a religião de cadáveres espirituais das pessoas que antes delas eram sem malícia. Ali eles construíram altares aos deuses das denominações e ofereceram até mesmo seus filhos a esses novos ídolos. Um pecado tão horrível que eu não cogitaria jamais, quanto mais ordenar que fizessem. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que esta religião mudará de nome para Vale da Matança. Aqui os planos de defesa feitos pelos líderes religiosos irão fracassar. Também aqui os pregadores serão mortos pelos inimigos, e os corpos ficarão espalhados pela religião, para serem comidos pelos urubus e pelos animais ferozes, os líderes das religiões. Vou riscar essa religião do mapa. Quem passar por aqui ficará espantado ao ver a desgraça que eu trarei sobre ela. Deus disse: farei o inimigo cercar a religião por tanto tempo para matar seus seguidores que a comida e a água espirituais das igrejas acabarão por longo tempo. Então a parábola será que os partidários da religião começarão a se alimentar de seus próprios filhos e filhas espirituais, e das carnes uns dos outros. E agora, profeta, quebre o jarro que comprou para que todos esses líderes que vieram até aqui com você vejam, e diga que esta é a mensagem do Senhor do Universo. Vou dividir a religião e os seus seguidores em pedaços assim como este vaso quebrado.
E como é impossível restaurar um vaso despedaçado, será impossível reunir os cacos da religião. A matança será horrível. E por ser espiritual não será possível enterrar os mortos, pois os corpos dos religiosos ficarão espalhados nos vales do nojo das denominações. Porque toda religião será um lugar imundo e nojento, cheio de pessoas espiritualmente mortas espalhadas pelas igrejas. Eu mesmo farei isso acontecer, diz o Senhor. Eu mesmo encherei as igrejas de cadáveres. Eu mesmo deixarei impuras as igrejas do meu povo, inclusive os grandes templos. Sim, todas as igrejas onde os escravos das seitas prestarem serviços às estrelas que são seus homens-deuses, e oferecerem dinheiro como oferta às suas denominações, ficarão cheias de mortos. Quando Jeremias voltou do vale do filho de Inom, onde o Senhor mandou que ele profetizasse esta parábola, foi ao pátio do templo e lá disse a todo o povo: O Senhor do universo, o Deus de Israel, declara: Vou trazer sobre esta religião e sobre as denominações dela todos os castigos que prometi, porque vocês se recusaram a ouvir e obedecer às minhas palavras. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 20. Quando Pazur, filho do sacerdote Mer, responsável pelo templo, ouviu essas palavras contra a religião apregoadas por Jeremias, mandou prender o profeta. Depois Jeremias foi chicoteado e amarrado ao tronco que estava junto à porta Benjamim do templo. Pazur deixou-o preso ao tronco durante toda a noite. No dia seguinte, quando o profeta foi solto, proferiu essa parábola profética. Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De hoje em diante ele será o homem cercado pelo medo. Além disso, o Senhor diz que provocará medo em todo religioso como você e em todos os que concordam com seus atos, e você verá cada um deles morrer na guerra das seitas. O Senhor entregará todos os religiosos desse povo ao líder de Babilônia. Ele os levará como escravos para sua religião, e matará muitos deles. O Senhor diz ainda: Entregarei aos inimigos todas as riquezas que a sua religião conseguiu com o esforço de seus seguidores. Todos os tesouros ajuntados pelos líderes religiosos eu darei aos seus inimigos, e eles levarão para a Babilônia. E quanto a você, Pazur, será também levado com toda a sua família como escravo. Lá você morrerá e será enterrado. E isso acontecerá com todos esses religiosos que acreditam nas mentiras que você tem profetizado. Então Jeremias disse a Deus: O Senhor me convenceu a ser profeta, e eu aceitei pensando que seria protegido por isso. Pois o Senhor foi mais forte do que eu e me obrigou a anunciar suas palavras. E veja o resultado. Hoje toda a população desse lugar ri às minhas custas. Porque o Senhor sempre me obrigou a gritar alto anunciando castigo e destruição da religião do povo. Por causa disso todos eles zombam de mim e já não posso sair às ruas sem ser envergonhado. E apesar de tudo isso, não consigo me calar sobre o que o Senhor está falando. Se penso em parar, as suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. O sofrimento é tanto que não posso suportar.
Por todos os lados o povo me ameaça dizendo baixinho: nós vamos contar ao nosso líder que você anda espalhando essas notícias. Até os meus amigos íntimos estão esperando que eu cometa algum erro no que digo. Dizem eles: esse profeta acabará caindo na própria armadilha e então nos vingaremos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como um guerreiro valente e forte. Por isso os planos dos religiosos falharão, eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão marcados para sempre pela vergonha e desprezo. Ninguém esquecerá a loucura desses que tentam lutar contra Deus. Ó Deus de todo o universo, o Senhor sabe quem é justo e conhece bem os pensamentos e emoções de todos os homens. Permita que eu veja o seu castigo sobre esses religiosos, porque eu entreguei minha vida nas tuas mãos. Por isso eu cantarei e louvarei ao Senhor cheio de gratidão. Quando eu mais precisava de ajuda, Deus me livrou desses que queriam me matar. Apesar disso, maldito seja o dia em que eu me converti. Que jamais seja dito que esse foi um dia feliz. Maldito o homem que anunciou ter mais um na religião. Tomara que esse homem seja destruído como as seitas que o Senhor destrói sem dó nem piedade. Que ele viva cheio de medo, ouvindo barulho de guerra o dia inteiro. Por que Deus não me matou enquanto eu ainda estava no ventre da religião? Por que ele não foi também a minha sepultura? Por que ela não foi destruída antes de ter me derrotado? Afinal, para que eu me converti? Toda a minha vida foi só sofrimento e cansaço. E agora, de dia e de noite eu passo vergonha em toda a parte. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 21. O rei mandou o líder espiritual do povo dizer ao profeta: peça ao Senhor para nos ajudar, porque o líder de Babilônia está nos atacando. Quem sabe o Senhor não faria novamente um de seus grandes milagres como nos velhos tempos, obrigando esse homem a nos deixar em paz. Então Jeremias respondeu: voltem e digam ao rei de vocês a resposta do Senhor Deus de Israel. Hoje vocês estão combatendo os exércitos do líder de Babilônia fora da sua religião. Mas a desobediência de vocês me motivou a fazer com que recuem até que os inimigos cerquem todas as suas denominações e depois as dominem. Eu mesmo, Senhor, vou lutar contra vocês e entregá-los porque estou muito irado. Vou fazer com que a religião de vocês pareça invadida por uma epidemia de morte espiritual até que todos estejam mortos. Depois de tudo isso, entregarei o líder de vocês também à mesma peste, e todos os seus seguidores serão entregues ao líder de Babilônia. Ele não terá piedade de ninguém, mandará matar muita gente. Mais tarde o Senhor me disse para que avisasse a todos os religiosos do povo com as seguintes palavras: dou uma escolha a vocês, a vida ou a morte. Quem quiser se proteger na religião acabará morrendo na guerra entre as denominações, de fome, ou de peste espirituais. Seria muito melhor se entregar a um exército que cerca sua cidade que tentar se abrigar numa religião. Pois estou firmemente decidido a acabar com as religiões, diz o Senhor. Sou inimigo delas, e as entregarei nas mãos do líder de Babilônia, e ela será queimada inteiramente. E este é o aviso do Senhor aos líderes espirituais desse povo. Ouçam o que diz o Senhor. Comecem imediatamente a tratar seus seguidores com justiça.
Não enriqueçam mais explorando o pobre. Se vocês continuarem fazendo isso, o fogo da minha ira acenderá por causa dos seus terríveis pecados, um fogo que ninguém será capaz de apagar. Eu lutarei contra a religião com suas denominações e suas inúmeras de igrejas. Vou lutar contra esses religiosos que dizem: estamos seguros no alto da nossa religião. Quem seria capaz de chegar até aqui para nos atacar? Eu, diz o Senhor. Eu mesmo vou atacar todos vocês por causa de todas as suas maldades. A religião será como uma floresta em chamas. O fogo que vou acender vai queimar toda ela. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 22. O Senhor me disse ainda para ir à religião anunciar esta mensagem ao líder. Escute bem as palavras do Senhor, ó líder desta religião. Escutem todos vocês os pregadores. Escutem vocês também, os seguidores. O Senhor ordena: sejam honestos e justos. Não deixem o pobre ser explorado pelo religioso rico. Não maltratem os descrentes, cuidem dos órfãos e das viúvas. Acabem com as trapaças usando o nome de Deus, e parem imediatamente de matar espiritualmente os humildes inocentes para oferecê-los como holocausto aos falsos deuses da denominação. Se vocês cumprirem minha ordem, os seus descendentes continuarão a liderar nesse lugar com a mesma riqueza e conforto de antes, e o povo terá abundância e será feliz. Mas se vocês não me obedecerem, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esse templo logo será um monte de ruínas. E esta é a mensagem do Senhor a respeito das igrejas dos líderes religiosos. Apesar desse povo ser precioso para mim, eu destruirei as suas igrejas. Ficarão reduzidas a montes de ruínas desertas e vazias. Já escolhi os homens que executarão a tarefa. Eles virão preparados e destruirão as doutrinas de vocês como quem arranca as belas tábuas de cedro e jogam todas no fogo. Pessoas de várias religiões então passarão por aqui e perguntarão: por que o Senhor fez isso? Por que destruiu completamente esta grande religião? E a resposta será: porque os seguidores dela não cumpriram o acordo que tinham feito com o Senhor seu Deus. Deixaram o seu Deus de lado e adoraram os deuses de suas denominações. Ouçam essa parábola. Não chorem pelo antigo líder que foi morto. Chorem com muita tristeza pelo novo líder que o substitui na denominação. Porque a religião não permitirá mais que ele veja a luz de Deus, e nem que volte mais à morada do Altíssimo. Isto é o que o Senhor pensa a respeito do religioso que morreu, arrancado do trono na grande Babilônia. Ele nunca mais voltará para a terra de Deus. Também do que se tornou líder para substituir o anterior. Morrerá na religião para onde foi levado como escravo, nunca mais voltará. Você, colocado como o novo líder da sua denominação, também está condenado ao castigo do anterior. Porque para construir o belo templo da sua seita você obriga os pobres a trabalhar como escravos. Você não paga aos trabalhadores os seus salários, e assim cada parede desse templo está cheia de trapaça, cada detalhe está cheio de vileza e exploração. Você pensa consigo mesmo: vou construir um templo magnífico com salão espaçoso e janelas bem grandes.
Vou revestir as paredes com o mais rico dos materiais e pintá-las com as mais belas cores. Mas um belo templo não faz um bom líder espiritual. Sua nova igreja pode ser ainda mais luxuosa que a que foi construída por Deus, mas isso não vai firmar o seu reinado. Você sabe, ó líder religioso do povo, porque um rei teve uma liderança longa e abençoada por Deus. Porque ele foi justo e bondoso. Ele cuidou dos pobres e se interessou pelos problemas dos necessitados. Por isso, tudo correu bem para ele. É isso que significa conhecer de perto a minha justiça, diz o Senhor. Mas você só pensa em ajuntar riquezas e para isso, elabora doutrinas desonestas. Você mata os inocentes espiritualmente, explora os pobres e arranca dinheiro de quem já não tem mais nada. Por causa disso, esta é a ordem do Senhor acerca do líder que substitui o anterior. Ninguém vai chorar de tristeza quando ele morrer. Nem sua denominação nem os seus seguidores. Ele será enterrado como um jumento morto. Seu corpo será arrastado pelas ruas da cidade e jogado fora da religião no montão de lixo. Que o religioso chore de desespero porque desaparecerão todos os seus comparsas. Suba às religiões e grite pelo socorro delas. Procure nas igrejas de perto. Vá às igrejas mais distantes e chame seus amigos. Sumiram todos eles. Quando você era rico e vivia em paz, eu avisei dos perigos, mas você respondeu: não me aborreça. Isso acontece desde quando você era uma religião ainda nova. Você nunca quis me ouvir. De repente todos os seus líderes serão levados pelo vento. As seitas que tinham feito uma aliança de ajuda com você serão invadidas e seus membros escravizados. Pois dentro em breve com certeza você também será castigado e envergonhado por causa de sua maldade. Você, líder da denominação que vive à vontade no luxo de uma igreja coberta de riqueza, gemerá e gritará de sofrimento e de dor como uma mulher que está dando à luz. E a respeito desse líder religioso, o Senhor diz o seguinte: mesmo que ele fosse um importante anel com que eu selo minhas palavras, eu o arrancaria e jogaria no lixo. Ouça bem, líder da religião. Eu vou entregar você nas mãos do líder da Babilônia, e nas mãos da multidão de religiosos malignos. Você tem muito medo deles, não é? Pois eu o entregarei a quem deseja matar você. Você e sua igreja-mãe serão levados para uma terra distante e lá morrerão. Nunca mais voltarão a este lugar onde vivem no luxo. O líder religioso não passa de um prato quebrado jogado fora. Ele e seus filhos espirituais serão levados para longe, para uma religião que não conhecem. Ó religião, religião, religião! Ouça a palavra do Senhor. O Senhor diz: quando for feita a contagem do povo de Deus, o líder religioso deve ser registrado como um homem que não teve filhos. A sua vida não valeu nada e a de seus seguidores também não valerão. Por isso, nenhum deles vai se assentar no trono de Davi para reinar. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Primeira parte do capítulo 23. O Senhor declara: enviarei calamidade sobre os líderes das denominações do meu povo, os que conduzem minhas ovelhas, pois dividiram e dispersaram aquelas mesmas que deveriam ter unido. Pois ao invés de levarem o rebanho para Deus, o levaram à morte nas denominações.
Agora eu trarei severos juízos sobre os líderes por esse mal que lhes fizeram. Juntarei de novo o resto dos meus filhos de todas as seitas por onde estiverem perdidos, e os trarei para o seu próprio lugar, eles serão férteis e crescerão. Nomearei homens segundo o meu coração para cuidar deles, e não precisarão mais viver com medo dos religiosos. Nenhum dos meus filhos faltará quando forem contados. Porque vem o dia, diz o Senhor, em que porei um homem justo que conduza o meu povo. Será um líder que governará com sabedoria e justiça, e que fará prevalecer a retidão sobre toda a terra. E este será o seu nome: o Senhor é a nossa justiça. Nesse tempo uma tribo do meu povo será salva, a outra viverá em paz. O povo não dirá mais em juramento: vive o Senhor, que libertou o povo da terra do Egito. Mas sim: vive o Senhor que trouxe o povo de Deus para a sua terra com Deus, livrando das seitas para onde o tinha exilado. O meu coração está machucado por causa dos falsos pregadores. O meu coração está despedaçado, e tremo todo. Ando cambaleando como se estivesse embriagado por causa do Senhor e das suas santas palavras. Porque a religião está cheia de adultérios espirituais, e a maldição de Deus paira sobre ela. A própria religião se lamenta. As igrejas estão secas porque os pregadores praticam o mal e usam dos seus prestígios com o povo para atitudes desonestas. Aliás, tanto os líderes quanto os pregadores andam longe de Deus. São pessoas más. Eu próprio vi os seus atos perversos praticados aqui mesmo no meu próprio templo, diz o Senhor. Por isso, a religião que eles praticam se tornará em caminhos escorregadios e cheios de trevas para os próprios religiosos. Eles serão empurrados e cairão. O Senhor continua: tive conhecimento certamente da incrível maldade dos pregadores de uma denominação, pois embora citem meu nome, não fazem nada a não ser defender a marca da sua seita, e levar o meu povo a adorá-la. No entanto, os pregadores de outra denominação são ainda piores. Fazem coisas horríveis. Cometem adultérios espirituais, e usam as suas influências para incentivar a maldade. Elogiam e encorajam os que atuam perversamente, em vez de se arrependerem diante dos seus pecados. Esses religiosos são tão depravados quanto foram Sodoma e Gomorra. Por isso o Senhor lhes diz: eu darei fel e veneno espiritual. Pois é por causa desses perversos que a terra está cheia de maldade. Este é, pois, o meu aviso ao povo, diz o Senhor. Não ouçam esses falsos pregadores das seitas que profetizam enchendo vocês de falsas esperanças. Pois eles pregam os seus próprios pensamentos, e não o meu. Dizem aos incrédulos que aparecem nas suas igrejas que não se preocupem, pois dará tudo certo nas vidas deles se forem para suas denominações. E aos que não têm nenhum temor de Deus eles afirmam que o Senhor diz que terão paz. Contudo, não há um só desses pregadores que viva bastante perto de Deus para saber o que o Senhor vai fazer, nem com eles mesmos, quanto mais aos outros estranhos. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Segunda parte do capítulo 23. Reparem bem, o Senhor há de enviar uma enorme tormenta para esses perversos.
A grande ira do Senhor não diminuirá antes de ter executado o castigo que decretou contra eles. Quando chegar enfim esse tempo, quando a religião estiver caída no chão, hão de ver como as minhas palavras se cumpriram. Pois não chamei nenhum desses pregadores das denominações, continua o Senhor. Contudo, eles mentem quando falam em meu nome. Pois não entreguei nenhuma mensagem para que eles transmitissem. Mas apesar disso dizem que as palavras que pregam são minhas. Se um deles falasse a minha verdade, estaria livrando o meu povo das suas próprias seitas. Serei eu um Deus tão pequeno que só pode estar confinado nas igrejas deles como dizem que estou? Ou um Deus que não tem poder de ver tudo o que eles mentem e fazem usando o meu nome? Ouço todos os dias as mentiras desses falsos pregadores. Eles dizem: escutem só a mensagem que o Senhor me entregou esta noite. E depois completam com uma história mais uma vez usando o meu nome. Até quando esse engano vai continuar? Esses homens são pregadores da mentira e as suas profecias não passam de ilusões que eles mesmos inventaram. Eles espalham essas mensagens entre seus seguidores no propósito de que o meu povo se esqueça de mim, assim como os criadores de suas denominações me esquecem por causa dos nomes dos seus falsos deuses. Deus continua: o pregador que tiver uma ideia, confesse que esse é apenas o seu próprio pensamento. Contudo, se alguém ouvir o que eu digo, repita o que eu disse sem rodeios e mentiras. Contudo, lembre que a minha palavra é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça uma rocha em pedaços. Será com ela que eu queimarei e despedaçarei os pregadores das religiões que não fazem nada senão imitar as pregações uns dos outros quando dizem com uma voz adocicada: esta mensagem vem do Senhor. Os seus sonhos fabricados são petulantes mentiras que só servem para levar o meu povo a pecar. Foram os deuses das suas denominações quem os convenceram a dizer que falam em meu nome. E por isso eles não têm mensagem nenhuma a transmitir da minha parte ao povo, diz o Senhor. O Senhor disse mais: quando algum religioso do meu povo, um dos pregadores ou um ministro deles perguntar qual é a má profecia da parte do Senhor, você deverá responder sem rodeios: a profecia é que o Senhor expulsa vocês da sua presença. Eu castigarei sem falta pelo desrespeito quanto a esses pregadores e ministros falsos que zombam perguntando sobre as más notícias de hoje da parte do Senhor. Porque não saberão nada, mesmo perguntando uns aos outros se conhecem a mensagem de Deus, ou o que Deus tem falado contra as seitas deles. Que eles deixem de perguntar das más notícias, porque mesmo conhecendo que as notícias de Deus são más, a mensagem do Senhor continua a mesma contra eles e suas mentiras. As minhas notícias são péssimas para os que alteram as minhas palavras e inventam mensagens de Deus que eu jamais disse. Quem é fiel a mim pode até perguntar qual é a mensagem do Senhor, ou o que eu disse. Mas os que são maus para mim são os que veem minhas notícias como más. A esses eu lançarei para longe da minha presença. Maus são eles e as denominações que seus líderes inventaram. Trarei uma vergonha enorme sobre eles. E os seus nomes serão sinônimos de algo infame.
Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 24. O Senhor me mostrou a seguinte visão. Vi 2 cestos cheios de figos em frente do templo. Um dos cestos estava cheio de figos bons, maduros e bonitos de dar água na boca. O outro também estava cheio, mas os figos eram horríveis. Estavam estragados e não serviam para comer. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, profeta? Eu respondi: figos. Alguns muito bons, mas os outros tão ruins que não podem ser comidos. Então o Senhor me falou o seguinte: os figos bons representam o povo que foi tirado daqui e levado preso para a Babilônia. Porque eu mesmo mandei para lá, para o seu próprio bem. Cuidarei daquele povo com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. Eu o ajudarei a crescer, em vez de castigá-lo com a destruição. Ele será plantado como árvores, e não o arrancarei. Darei a muitos desse povo, corações que saibam me reconhecer como Senhor. Esses serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão a me obedecer de todo o coração. Mas esses figos ruins estragados, disse Deus, representam os líderes religiosos e seus pregadores, e o restante do povo que ficou, ou a parte que fugiu para alguma seita sem a minha ordem. Eu rejeitei todos eles como quem rejeita um figo podre. Eles serão desprezados por todos. Aonde quer que forem, sofrerão vergonha e zombaria. Serão malditos em todos os lugares por onde eu os espalhar. Serão mortos na guerra das seitas. Morrerão de fome e de doenças espirituais. Mandarei essas coisas a eles, até acabar com todos e não ficaram sequer na terra de Deus que eu dei a eles e a seus pais. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Primeira parte do capítulo 25. Jeremias recebeu esta mensagem para transmitir a todo o povo. Ele disse: durante muito tempo o Senhor vem me revelando os seus planos. E diariamente durante esse tempo eu anuncio a todos vocês o que o Senhor me revela. Mas vocês nunca quiseram ouvir. E isso não é só comigo. Por todos os tempos Deus mandou seus profetas, mas vocês jamais deram ouvidos a eles. Aliás, os religiosos nunca querem ouvir o que o Senhor diz. Porque todas as mensagens de Deus aos religiosos são semelhantes, no sentido de que eles abandonem suas denominações e os pecados que cometem nelas. E essa é a única maneira de vocês continuarem vivendo na terra do Senhor que Ele deu ao seu povo, desde há muito e para sempre. Não me deixem irado, insiste Deus, adorando e servindo os deuses dessas seitas. Não provoquem a minha ira adorando esses ídolos que vocês mesmos fizeram. Se vocês forem fiéis a mim, não lhes farei nenhum dano. Mas vocês, os religiosos, nunca me ouviram, repete o Senhor, e preferiram provocar a minha ira adorando suas religiões. Com isso, vocês mesmos causaram todo o mal que hoje estão sofrendo.
E por causa da desobediência de sempre, o Senhor diz aos religiosos: já que vocês não quiseram me obedecer, vou trazer multidões de incrédulos para o meio de vocês, e com eles o líder da Babilônia como meu enviado especial. Eles juntos marcharão contra esta terra e destruirão completa e espiritualmente a denominação desse povo e as outras seitas dos outros religiosos. Depois farei de todos esses religiosos motivo de riso e zombaria. Serão um monte de ruínas para sempre. Acabarei com a sua felicidade, com as canções alegres e as conversas felizes das festas de casamento nas denominações. Não mais se ouvirá o som das seitas trabalhando de dia, e à noite todas as igrejas ficarão escuras. Esta religião de vocês ficará tão deserta de dar medo e causar espanto a quem passar por aqui. O chamado povo de Deus e seus vizinhos serão escravos do líder da Babilônia durante muitos e muitos anos. E então, depois dos anos e anos de escravidão, castigarei também o líder da Babilônia e os seus seguidores por causa de todo o mal causado ao povo de Deus. A religião deles será comparada a um monte de ruínas para sempre. Eles serão castigados com todas as ameaças escritas neste livro que eu deixo para as religiões. E os religiosos e seus líderes serão escravos de muitas denominações. Como fizeram com o meu povo, assim será feito com eles. É assim que vou castigar esse povo por todas as maldades que já fez. E o Senhor, o Deus de Israel, disse a seguinte parábola: tome esta taça que está na minha mão totalmente cheia com a minha ira, e dê para que bebam dela a todas as denominações às quais eu te enviar. Todas beberão e andarão aos tropeções como bêbadas, por causa dos golpes mortais que farei cair sobre elas. Peguei a taça da ira do Senhor e levei a todas as seitas aonde o Senhor me tinha mandado, e cada uma delas bebeu da ira de Deus. Fui ao chamado povo de Deus, e ao líder e seus ministros que foram obrigados a beber, e por isso a religião está agora espiritualmente destruída e vazia. Quem tem olhos e passa por aqui fica espantado ao ver que essa enorme religião foi amaldiçoada por Deus. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Segunda parte do capítulo 25. Fui então à denominação simbolizada pelo Egito, e lá também o líder, os seus ministros e os servidores da igreja, e todo o povo beberam da taça. Também os estranhos religiosos que havia na seita junto com os líderes de algumas outras que antes já estavam cambaleantes para cair, e eles também beberam da taça. Fui ainda a muitas outras denominações e dei de beber aos líderes das igrejas que ficam do outro lado do mar. Andei pelas mais distantes seitas dos incrédulos. Levei a taça a todos os líderes das religiões que são considerados como missionários pelos povos secos e sem vida, e também dei a beber a todos os líderes dessas mais distantes seitas. Fui a todos os chefes daquelas denominações que invadiram a terra de Deus, as igrejas de longe e perto, uma após a outra, enfim a todas as religiões da terra.
Finalmente levei também a taça ao líder de Babilônia. Deus havia dito: diga a todos esses líderes dessas denominações que o Senhor do Universo, o Deus de Israel, manda que eles bebam dessa taça. E bebam até ficar espiritualmente bêbados, vomitarem e caírem para nunca mais se levantar, porque vou mandar terríveis disputas entre as seitas de todos eles. Se eles não quiserem beber, diga-lhes que o Senhor do Universo diz que eles não têm escolha, porque serão obrigados a engolir da taça da intriga que está por vir entre as denominações. Começarei o castigo da ira pelo meu próprio povo, justamente porque ele blasfema contra mim. Pois ele pensa que utilizando meu nome pode fazer o que quiser, mas é justamente isso que mais me irrita numa religião. Não, vocês não conseguirão escapar do meu castigo porque eu farei a guerra vir sobre todos os habitantes dessas denominações. Por isso, profeta, profetize contra essas seitas e diga que o Senhor gritará bem alto lá do céu ameaçando todos os seus seguidores. Deus rugirá como um leão contra o seu rebanho, o seu próprio povo. Ele vai gritar como os homens que amassam as uvas nos tanques. Esse grito de ameaça do Senhor será ouvido em todos os cantos da terra porque o Senhor julgará todas as religiões do mundo. Ele destruirá todos esses pecadores. O Senhor do Universo disse: vejam como o contagioso castigo da minha ira passa de uma denominação para outra. Vejam como as nuvens de uma grande tempestade de ira está se formando nos mais distantes recantos do mundo. Naquele tempo as pessoas que o Senhor fizer morrer espiritualmente encherão as igrejas em toda a terra. E por serem mortos espirituais, ninguém vai chorar por eles, e também por isso não haverá enterro, mas as religiões deles servirão de adubo para a nova nação que virá depois. Os maus pastores são quem chorarão e gritarão de dor. Sim, vocês líderes das seitas arrastem-se no meio das cinzas, porque já acabaram seus dias de matar pessoas inocentes. Chegou a vez de vocês mesmos serem destruídos, quebrados como vasos de porcelana. Vocês não encontrarão lugar para se esconder. Não haverá salvação nem jeito de escapar do castigo. Ouçam já os gritos desesperados dos pastores, dos líderes das seitas, porque o Senhor está destruindo tanto seus instrumentos de trabalho, quanto as suas profissões. As religiões que hoje vivem tranquilas e confiantes serão destruídas no calor da ira do Senhor. Ele saiu como um leão que deixa a sua cova para procurar alimento. As denominações desses maus pastores serão destruídas pelos exércitos de combate, por causa do fogo da ira do Senhor. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 26. O Senhor deu a seguinte ordem a mim: vá ao pátio do templo e anuncie as minhas palavras a todos os religiosos. Não deixe de falar uma palavra sequer. Quem sabe eles ouçam e deixem os maus caminhos, as suas religiões.
Se isso acontecer, eu sustarei o castigo que preparei para eles por causa de seus pecados. Diga ao povo que o Senhor ordena o seguinte: escutem a minha voz e obedeçam ao que digo. Se vocês não fizerem isso, se não derem importância às palavras dos profetas que desde o início da história de Israel eu tenho enviado, destruirei este templo tal como fiz a tenda que servia de santuário em Silo. Além disso, farei a religião de vocês ser maldita para todos os povos da terra. Os sacerdotes, os profetas e muita gente que estava no templo ouviram o que o profeta falou. Quando ele acabou de falar, foi cercado pela multidão que gritava com muita raiva: mata! Mata! Vamos acabar com esse profeta! Alguns perguntavam aos gritos: com que direito você anda falando que o Senhor vai destruir este templo como fez com o de Silo? E outros perguntavam ainda mais agitados: e que história é essa da nossa religião ser destruída e não sobrar ninguém vivo nela? Nesse momento o profeta já estava cercado pela multidão furiosa. Quando os líderes da religião ouviram o que estava acontecendo, correram para o templo. Lá se assentaram junto à porta nova e formaram o tribunal. Então os sacerdotes e profetas acusavam Jeremias diante dos líderes e da multidão dizendo: este homem tem de ser condenado à morte. É um traidor. Os senhores ouviram muito bem que ele profetizou a destruição de nossa religião. Depois Jeremias falou para se defender: foi o Senhor quem me mandou profetizar essas ameaças sobre o templo e a religião de vocês. Ele mesmo me disse cada palavra que vocês ouviram. Por isso deixem suas religiões, corrijam as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Assim Deus não trará o castigo que ameaçou trazer. Quanto a mim, minha vida está nas mãos de vocês. Façam o que acharem certo, mas saibam de uma coisa: se vocês me matarem, estarão cometendo um crime contra um inocente, e a culpa recairá sobre vocês com a sua religião e seus seguidores. Foi o próprio Senhor quem me mandou dizer todas essas coisas que vocês ouviram. Então os líderes e seus seguidores disseram aos sacerdotes e aos falsos profetas: esse homem não merece ser condenado à morte. Ele falou conosco em nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns homens mais velhos e experientes pediram a palavra e disseram à multidão: esta é a decisão certa. O profeta Miqueias também profetizou a mesma coisa em nome do Senhor do Universo. Ele disse que esse lugar de culto ficará deserto como um campo preparado para o plantio. Que a religião vai se transformar num monte de igrejas destruídas, e o lugar desse templo ficará coberto de mato. Por acaso o rei e o povo mataram o profeta? Pelo contrário. Eles ouviram ao Senhor, se arrependeram e deixaram seus pecados. Pediram perdão ao Senhor, e ele não enviou o castigo como tinha ameaçado. Se matarmos Jeremias porque ele anunciou o que o Senhor disse, invocaremos o castigo de Deus sobre nós. Nessa mesma época Urias, outro profeta do Senhor tal como Jeremias, também acusava os religiosos. Quando os líderes ouviram o que ele andava dizendo, o rei ordenou a morte de Urias. Quando ele ouviu sobre isso, fugiu para o Egito. O rei, no entanto, mandou um grupo buscá-lo. Esse grupo conseguiu prender o profeta e levar de volta ao rei. Jeoaquim matou Urias sem piedade, atravessando seu corpo com uma espada. Depois, mandou enterrar o corpo do profeta numa cova comum, junto com os mendigos da cidade.
Dessa vez o profeta teve melhor sorte. Por causa da influência do secretário real, os nobres do palácio não entregaram Jeremias para ser linchado pelo povo. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 27. O Senhor ordenou a Jeremias: faça uma canga, e coloque sobre o seu próprio pescoço. Amarre-a com pedaços de couro, como se encanga um boi para puxar o arado. Procure os líderes da religião levando a canga sobre o pescoço e diga a eles para levarem essa mensagem aos líderes de todas as denominações. Assim diz o Senhor do Universo, o Deus de Israel: eu criei a terra, os homens e os animais com o meu grande poder. Por isso posso entregar o que criei a quem eu quiser. Entrego então todas as suas religiões ao líder de Babilônia e ele cumprirá o meu plano de subjugar todos os religiosos. Todas as pessoas da sua seita serão entregues a ele como escravas, para seu desfrute. Todas as seitas servirão a ele e a seus descendentes até chegar a vez do castigo da própria Babilônia. Contudo, a mesma Babilônia será escrava nas mãos de muitos religiosos numa troca até o fim. Essa é a ordem de Deus: que todos os líderes religiosos submetam-se ao líder de Babilônia e sirvam a ele. Que todas as denominações coloquem-se debaixo da canga da maior das religiões. As seitas que se recusarem a servir ao líder de Babilônia serão aniquiladas. O próprio líder destruirá a todas as que não se submeterem a ele. Nenhum de vocês, os religiosos, confie em seus falsos pregadores, nos teólogos, e todos os outros que afirmam que vocês não serão escravos do rei de Babilônia. Todos eles não passam de uma multidão de mentirosos. Os que acreditarem nessa mentira serão levados para longe de sua religião. Serão escravos numa seita distante, e lá morrerão. Mas a religião que obedecer e servir ao rei de Babilônia ficará tranquila no seu próprio domínio, e será próspera com toda a segurança. Depois de falar com os líderes religiosos, repeti as mesmas palavras ao líder do povo que colocasse também seu pescoço embaixo da canga do líder de Babilônia. Obedeça a ele e sirva a sua religião. Se a religião fizer isso, estará a salvo da destruição. Para que morrer à toa? Para que enfrentar guerra, fome e doença que o Senhor prometeu a quem não obedecer e servir ao líder de Babilônia? Não ouça a esses pregadores mentirosos que dizem: vocês não serão escravos do líder da Babilônia. Essas afirmações são uma grande mentira. Pois não fui eu quem enviou esses falsos pregadores, diz o Senhor. Eles andam espalhando mentiras em meu nome. Se vocês acreditarem nisso, vão acabar expulsos de suas religiões e morrerão juntos com os pregadores de uma outra. Depois de falar com os líderes do povo, ainda repeti a mesma coisa aos sacerdotes do templo. O Senhor manda dizer: não acreditem em uma palavra do que falam esses falsos profetas, que andam dizendo que, em breve, os tesouros de Deus que foram usurpados pelas religiões de Babilônia serão restaurados. Isso é pura invenção e mentira disfarçada de pregação.
Não percam tempo escutando esses pregadores. Rendam-se ao líder da Babilônia e sirvam a ele. Essa é a condição para vocês e suas religiões sobreviverem. Para que desobedecer e provocar a destruição das religiões de vocês? E se esses pregadores são profetas de verdade, se recebem suas mensagens de Deus, peçam ao Senhor do Universo que os outros valores de Deus não sejam deturpados por Babilônia. Porque esta é a mensagem do Senhor do Universo. As colunas de bronze à entrada do templo, o grande tanque de bronze que ficava no pátio, os suportes e os outros objetos usados nas cerimônias, o que o líder da Babilônia não levou, serão levados, e lá ficarão por muito tempo como parábola do domínio da religião até o dia em que o Senhor restaurar o seu reino. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 28. Um falso profeta se dirigiu a mim em público diante dos sacerdotes e de uma grande multidão no pátio do templo. Ele disse: O Senhor do Universo, o Deus de Israel declara: Eu arranquei do seu pescoço a canga da escravidão do líder da Babilônia. Daqui a 2 anos trarei de volta a Jerusalém os objetos sagrados do templo que o líder da Babilônia levou para sua terra. Também trarei de volta o líder e o povo e todos que foram levados presos para a Babilônia, diz o Senhor. Eu quebrei a canga que o rei de Babilônia colocou sobre vocês. Então Jeremias respondeu ao profeta, e os sacerdotes e a multidão que estavam no pátio do templo ouviram as suas palavras. Quem dera que as suas palavras se cumprissem. Quem dera o Senhor fizesse exatamente o que você anunciou. Quem dera ele trouxesse de volta os objetos sagrados do templo, e nosso povo que foi levado para a Babilônia. Mas agora, profeta, ouça bem o que eu vou dizer. Os sacerdotes e esta multidão serão minhas testemunhas. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra as muitas denominações e anunciaram sempre 3 coisas para elas: guerra, fome e doença espirituais. Por isso, um profeta que anuncia algo diferente dessas tragédias para as denominações do povo, precisa esperar sua profecia se cumprir antes de ser considerado um profeta mandado de verdade pelo Senhor. Então Ananias, o falso profeta indignado, arrancou a canga do pescoço de Jeremias, quebrou e falou para toda a multidão ouvir. O Senhor promete que dentro de 2 anos quebrará a canga da escravidão que o líder de Babilônia colocou sobre o pescoço de todas as seitas. Jeremias foi embora sem dizer nada mais. Mas pouco tempo depois de Ananias ter quebrado a canga simbólica que Jeremias usava no pescoço, o Senhor mandou ao seu profeta a seguinte mensagem: Vá dizer a Ananias que o Senhor diz: Você quebrou uma canga de madeira, mas a outra que subjugará estas denominações é feita de ferro. O Senhor do Universo, o Deus de Israel, afirma: Eu mesmo coloquei cangas de ferro sobre todas essas seitas para que sirvam ao líder de Babilônia como escravas. Eu entreguei a ele as multidões de todas essas religiões, e nada mudará esse decreto. E Jeremias disse ainda a Ananias, o falso profeta: Escute bem, Ananias.
o Senhor não mandou você como seu profeta. Você enganou ao povo, e agora todos acreditam em suas mentiras. Por isso, o Senhor diz que você vai morrer. Deus vai acabar com a sua vida ainda este ano, porque você ensinou o povo a desobedecer ao Senhor. E de fato, naquele mesmo ano em dezembro, Ananias, o falso profeta, morreu. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 29. Depois que o povo foi levado como escravo para a Babilônia, Jeremias enviou para ele uma mensagem de Deus através de uma carta. Escreveu: Esta é a mensagem do Senhor do Universo, o Deus de Israel, a todo o povo que foi levado preso para a Babilônia, porque eu, o Senhor Deus, o expulsei de minha morada. Construam igrejas duráveis aí, porque Babilônia dominará vocês por muito tempo. Criem seitas e esperem que elas prosperem, porque vocês colherão os resultados. Casem-se com as seitas e tenham filhos e filhas. Que os seus seguidores por sua vez inventem outras seitas e casem com elas, e consigam multidões de netos. Não parem de crescer. Aumentem a população dos filhos de Babilônia. Mas aos seus filhos Deus diz: Orem e esforcem-se para que haja paz na religião de Babilônia. Pois enquanto ela estiver em paz vocês se sentirão em segurança. O Senhor do Universo, o Deus de Israel, avisa. Não se deixem enganar pelos falsos pregadores, teólogos e inventores das denominações que serão inúmeras em Babilônia. Eles só vão dizer o que vocês querem ouvir porque são mentirosos. As pregações que eles fazem são falsas profecias que não passam de fraudes. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus mensageiros. A verdade é esta, diz o Senhor: vocês viverão em Babilônia por muitos anos. Mas depois de muito tempo que o meu povo estiver em Babilônia, eu voltarei para redimi-lo. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta a mim. Quem sabe dos planos que tenho sobre os meus filhos sou eu mesmo. São planos de bem. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam: um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias, ainda dentro das seitas dos inimigos, vocês me procurarão para pedir ajuda. Eu ouvirei e responderei às suas orações. Podem crer que é verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão sempre que me procurarem de todo o coração. Vou mudar o rumo de suas vidas. Reunirei todos vocês espalhados por todas as denominações do mundo e os levarei de volta para o lugar de onde foram expulsos por mim mesmo. Mas por enquanto, vocês os religiosos pensam: o Senhor escolheu alguns de nós aqui na Babilônia para ser seus pregadores. Mas para mostrar que esses pregadores das religiões são falsos profetas, ouçam o que eu, o Senhor, pretendo fazer. Vou mandar disputa entre as seitas, fome e doença espirituais contra os líderes delas, e contra o povo dominado por eles. Todos acabarão como figos podres que não servem para ser comidos. Pois depois de um tempo eu espalharei todos esses religiosos pelo mundo afora. Eles sempre serão perseguidos pela guerra religiosa entre eles mesmos, pela fome e pelas doenças espirituais. Depois, em todo o mundo os religiosos serão símbolos de vergonha.
Por onde passarem provocarão espanto e zombaria. Isso acontecerá porque se recusam a ouvir os meus profetas que dizem a eles as minhas palavras antes de existirem suas religiões, diz o Senhor. Por isso, todos vocês que foram levados presos para a grande religião de Babilônia, ouçam com atenção a mensagem do Senhor. Isto é o que o Senhor do Universo, o Deus de Israel, diz sobre esses pregadores que andam espalhando mentiras com meu nome entre vocês. Eu entregarei todos os pregadores das religiões nas mãos do líder de Babilônia. Ele vai matar esses homens em público, diante de todos vocês. Então surgirá uma nova espécie de praga entre os religiosos que serão escravos na Babilônia. Quando quiserem rogar pragas contra alguém, dirão: o Senhor faça com você o que fez com aqueles que foram queimados vivos pelo líder da Babilônia. Porque os pregadores das denominações fizeram coisas horríveis entre o meu povo. Cometeram adultério com essas seitas estranhas e ainda espalharam mentiras em meu nome, profetizando falsamente. Eu conheço muito bem os seus atos, porque vi tudo o que eles fizeram, diz o Senhor. O Senhor me mandou dizer o seguinte ao líder sonhador: assim diz o Senhor do Universo, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome e mandou cópias dessa carta a todos os líderes e ao povo de Deus. Nessa carta dizia ao sacerdote Zefanias: o Senhor indicou você para ser o chefe dos sacerdotes, encarregado do templo. Deus te deu a obrigação de prender todos esses fanáticos que dizem ser profetas. Você deveria colocar esses homens na prisão e no tronco. Por que você ainda não tomou uma providência contra Jeremias como um falso profeta? Ele mandou uma carta ao povo que está na Babilônia. Nessa carta ele afirma que o povo de Deus ainda ficará preso na Babilônia por muito tempo. Ele inclusive manda que ele construa casas duráveis para morar por muitos anos. Manda plantar pomares para aproveitar os frutos das árvores durante longo tempo. Mas Zefanias, o sacerdote de Deus, procurou Jeremias e leu a carta do sonhador para ele. Então o Senhor disse a Jeremias: mande anunciar a todos os escravos da grande religião de Babilônia. O Senhor avisa o que vai acontecer ao sonhador, o escritor de cartas. Ele profetiza, mas não foi escolhido por mim como profeta. O que ele espalhou foi pura mentira, e os religiosos acreditaram nele. Por isso, eu vou castigar tanto a ele quanto aos seus seguidores. Nenhum de seus seguidores verá o que acontecerá de bom para o meu povo, porque o falso escritor ensinou o meu povo a me desobedecer. Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Capítulo 30. Mais uma mensagem do Senhor a Jeremias, quando o Senhor Deus de Israel disse: escreva num livro tudo o que eu lhe disse, pois chegará o dia em que vou mudar o destino do meu povo. Trarei os meus filhos de volta ao lugar que prometi a seus antepassados, e ali eles viverão como verdadeiros donos. O povo então pergunta: onde poderemos encontrar a paz se até agora só ouvimos palavras de medo e de terror a respeito da nossa religião? E o Senhor responde com essa parábola: por acaso um homem sente dores de parto? Então por que todos eles andam pálidos, apertando as mãos contra as barrigas como a mulher que vai dar à luz?
Em toda a história nunca houve uma ocasião tão terrível quanto esse tempo que se aproxima. O meu povo padecerá espiritualmente como nunca aconteceu antes. No entanto, Deus o livrará no final dos tempos das seitas. Nesse tempo, diz o Senhor do Universo, eu quebrarei a canga e as correntes da escravidão religiosa. Nunca mais as denominações farão o meu povo de escravo. Ele servirá somente ao Senhor seu Deus, e ao seu novo líder escolhido por mim, diz o Senhor. Por isso não tenha medo, meu povo. Não desanime. Eu os trarei de volta de denominações distantes de mim, trarei seus filhos de muito longe. Os meus filhos viverão na mais perfeita paz. Ninguém assustará ao meu povo, porque estou a seu lado, para salvar vocês, diz o Senhor. Mesmo quando as seitas onde serão escravos forem destruídas completamente, vocês não serão atingidos. Serão castigados nelas, isso sim, e com justiça. Mas nesse tempo lembrarei com brandura dos pecados do meu povo. Mesmo que a sua religião seja uma doença incurável, uma ferida muito profunda. Pois não há homem capaz de mudar sua situação, e não há médico ou remédio que cure as denominações. Seus antigos amantes se esquecerão delas, e nem se interessarão mais em saber por que elas foram destruídas. E fui eu quem fez essa ferida, como se fosse seu inimigo mortal, por causa dos grandes pecados que o meu povo cometeu. Por que você reclama contra o castigo? O seu pecado é tão horrível que seu sofrimento deveria ser eterno. Eu precisei dar a você esse castigo, por causa da quantidade de seus pecados, pela sua culpa tão grande. Mas quando terminar o tempo do castigo do meu povo dentro das denominações, aquelas que destroem espiritualmente os meus filhos serão destruídas. Então os religiosos que escravizaram meu povo serão transformados em escravos. Quem roubou os bens dele, ficará sem bens. Quem enganou o meu povo será enganado. Eu darei de volta aos meus filhos a saúde espiritual perdida. Vou curar as suas feridas, diz o Senhor. Ele era chamado de povo rejeitado e o lugar que ninguém deseja. Mas o Senhor promete: vou mudar a sorte do povo. Mostrarei o meu amor pelos seus lugares espiritualmente destruídos. O lugar dos meus filhos será reconstruído sobre suas ruínas. O lugar do seu líder voltará a ser habitado por ele como antes. O povo cantará canções de alegria e de gratidão a Deus nas ruas das cidades. Farei o meu povo crescer e o transformarei em uma nação forte e respeitada. Ele viverá feliz e tranquilo como no tempo do rei Davi. Nada mais separará o meu povo de mim. Castigarei todas as denominações que tiverem oprimido meus filhos. Não haverá mais incrédulos na liderança do meu povo. Seu líder será um filho de Deus de verdade. Ele será um sacerdote que trará pessoas aceitáveis ao meu altar. Ninguém terá mais coragem de se colocar como líder sem ser escolhido por mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam, aí vem a tempestade do Senhor. Aí vem o seu terrível castigo como um furacão contra os religiosos. O Senhor não deixará apagar o fogo da sua ira até completar tudo o que planejou. Quando essas coisas acontecerem, vocês compreenderão tudo isto com perfeição.
Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Primeira parte do capítulo 31. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que serei o Deus de todas as tribos do meu povo. O Senhor promete: livrarei meus filhos da ruína que a religião está destinada. Mostrarei meu cuidado e amor por eles, guiando-os na volta ao lugar com Deus. Ali darei a paz ao meu povo. Há muito tempo o Senhor disse: desde a eternidade eu amei você, meu povo. Com muito carinho eu o trouxe para bem perto de mim. Vou reconstruir a sua nação, ó noiva bela e adornada. Você cantará e dançará de alegria ao som dos pandeiros. Mais uma vez você plantará e em seguida colherá os frutos do bem nos corações das seitas. Virá o dia em que os vigias nas religiões gritarão: vamos todos subir ao Monte Santo, à presença do Senhor nosso Deus. Porque este é o convite do Senhor às denominações. Cantem de alegria pelo que aconteceu ao povo de Deus. Agora ela é a principal nação da terra. Cantem alegres louvores, dizendo: o Senhor salvou o que restou do seu povo entre as religiões. Porque trarei os meus filhos de volta das denominações. Reunirei os que estão espalhados por todas elas nos confins do mundo. Trarei com todo cuidado os cegos e aleijados, as grávidas e as que têm filhos de colo. Haverá grande multidão voltando para mim. Haverá lágrimas de alegria e arrependimento em seus rostos. Guiarei todos eles com muito carinho. E andarão junto a riachos de águas mansas, e eu os guiarei por um caminho seguro e sem perigos. Eu sou o pai de Israel, e Efraim é o seu filho mais velho. Anunciem estas palavras por todo o mundo. Que as denominações da terra ouçam esta mensagem do Senhor, pois ele espalhou o seu povo entre elas, mas vai recolher e proteger os seus filhos como um pastor faz com o seu rebanho. O Senhor livrará seu povo desses inimigos mais fortes do que ele. O povo de Deus voltará para junto dele. Todos cantarão de felicidade no alto do Monte Santo, cheios de alegria pelas provas da bondade do Senhor. Será como na parábola: belas colheitas de cereais e de uvas, muito vinho e azeite, grandes rebanhos de gado e ovelhas. A vida dos filhos de Deus será bela e feliz como um jardim regado. Para eles, a tristeza acabará. As moças dançarão de alegria, e todos, jovens e velhos, participarão da festa. Transformarei as suas lágrimas em risos. Farei com que os meus filhos esqueçam a dor e o sofrimento da escravidão nas seitas, e eles serão um povo realmente feliz. Nunca mais faltará alimento para os líderes e suas famílias, porque o povo não vai parar de trazer ofertas ao templo. Deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade, diz o Senhor. Novamente o Senhor me disse em parábola: ouve-se um choro triste no reino. A noiva de Deus está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos desapareceram. Mas o Senhor diz: pare de chorar, enxugue as lágrimas. Ouvi os seus pedidos, e você verá seus filhos novamente. Eles voltarão das seitas inimigas. Você pode ter esperança. O seu futuro será mais feliz, diz o Senhor, porque os meus filhos voltarão para sua própria nação.
Parábolas proféticas do livro do profeta Jeremias. Segunda parte do capítulo 31. Ouvi então meu povo gemendo. O Senhor me castigou severamente, mas eu precisava desse castigo. Sou como um boi novo, que precisou apanhar para se acostumar com a canga. Mude de novo o meu coração e eu voltarei, porque o Senhor é o meu Deus. Eu me afastei do Senhor, mas me arrependi. Depois que fui castigado, reconheci o meu erro. Fiquei furioso e envergonhado comigo mesmo, vendo as coisas horríveis que fiz quando era jovem. E a resposta de Deus foi esta: Você ainda é meu filho querido, o filho que eu amo mesmo depois do castigo. O meu coração bate mais forte por você. Não posso deixar de mostrar o meu amor pelo meu filho. Coloquem sinais na estrada por onde passaram rumo à terra da escravidão para que ele saiba o caminho de volta. Prestem bem atenção aos sinais, porque vocês também hão de voltar por esse mesmo caminho. Volte, meu povo, volte para sua própria nação, cada um para sua cidade. Quanto tempo você vai andar perdido nas seitas, ó filho rebelde? O Senhor fará um milagre acontecer. O povo vai procurar o Senhor, e se apegar a Ele. Disse mais o Senhor do Universo, o Deus de Israel: Quando eu trouxer o meu povo de volta à sua nação, será ouvida esta frase nas igrejas: O Senhor abençoe morada da justiça, santo monte de Deus. Na nação do meu povo os moradores da cidade viverão em paz. Tanto os lavradores e os pastores quanto os seus rebanhos. Haverá paz e segurança porque eu dei alívio aos cansados e forças aos fracos, diz o Senhor. Então Jeremias acordou e disse: Que sonho maravilhoso o Senhor me mostrou. O Senhor explicou: Vem aí o tempo em que farei aumentar a população do meu povo e a quantidade de pessoas que se juntarão a ele. Como cuidei em castigá-lo e destruir suas denominações arrancando de suas garras, também serei cuidadoso em plantar e reconstruir a sua nação. Quando isso acontecer, ninguém mais citará o provérbio: os filhos acabam pagando pelos pecados dos pais. Cada religioso será castigado pelos seus próprios pecados. Quem comer uvas verdes é que terá os dentes ásperos. Chegará o tempo, diz o Senhor, em que farei um novo acordo com o meu povo. Esse será diferente do que fiz com seus antepassados quando tomei os meus filhos pela mão e os tirei da religião. Eu tinha escolhido o povo como minha esposa, mas ele não me quis, profanou o nosso casamento, por isso eu também o rejeitei, diz o Senhor. Mas este é o novo trato que farei com meu povo. Gravarei as minhas leis nos corações e nas mentes de cada um. Eles me adorarão como seu único Deus, e então serão o meu povo especial. Já não será preciso uns ensinar aos outros como conhecer ao Senhor, pois todos eles me conhecerão, tanto os líderes quanto os seus liderados, diz o Senhor. Perdoarei todas as rebeldias do meu povo, e esquecerei completamente cada pecado que ele cometeu. O Senhor, que nos dá o sol para iluminar o dia, que marcou o tempo certo para a lua e as estrelas aparecerem no céu. O Senhor, que agita o mar e levanta com grande barulho as ondas, o Senhor do Universo, diz o seguinte: Se algum dia falharem as leis que eu fixei para o universo, nesse dia rejeitarei o meu povo. Se alguém conseguir medir os céus e explorar o interior da terra, então eu rejeitarei os meus filhos para sempre.
Vem aí o tempo, diz o Senhor, em que a morada de Deus será totalmente reconstruída para mim. Os obreiros trabalharão de um lado a outro da morada do Senhor. E todos os lugares dela serão santos. O mesmo acontecerá ao seu redor, e o lugar de culto nunca mais será invadido ou profanado pelos religiosos.